Quando parar de correr riscos nos investimentos? Existe uma pergunta que muita gente evita fazer, mas que se torna inevitável com o passar do tempo. Até quando faz sentido correr riscos nos investimentos? Durante anos, talvez décadas, fomos ensinados a buscar crescimento, assumir volatilidade, aceitar perdas temporárias em troca de retornos maiores no futuro. Isso funciona quando o tempo está a seu favor. O problema começa quando o tempo deixa de ser um aliado invisível e passa a ser um recurso finito, precioso e impossível de recuperar. E é exatamente nesse ponto que muita gente erra, não por falta de informação, mas por apego emocional a estratégias que já não fazem mais sentido para a fase da vida em que se encontram. Talvez você já tenha ouvido que quem não corre risco não ganha dinheiro. Essa frase repetida à exaustão criou uma geração de investidores que confundiu coragem com imprudência e crescimento com exposição desnecessária. O risco não é um inimigo por si só, mas ele precisa ser contextualizado. O que quase ninguém ensina é que o risco aceitável aos 30 anos não é o mesmo risco aceitável aos 50, 60 ou 70. Continuar investindo como se o tempo fosse infinito pode ser um dos erros mais caros da vida financeira madura. O ponto central não é parar completamente de correr riscos, mas entender quando o risco deixa de ser estratégico e passa a ser uma ameaça direta à sua tranquilidade. Em algum momento da vida, o objetivo muda silenciosamente, sem perceber. Você deixa de buscar multiplicação acelerada de patrimônio e passa a desejar previsibilidade, estabilidade e paz. O problema é que muitos não ajustam a carteira quando esse objetivo muda. Continuam expostos a oscilações que não conseguem mais absorver emocionalmente e muito menos financeiramente. Existe um sinal claro de que o risco já está alto demais quando as oscilações começam a afetar seu sono, seu humor ou suas decisões do dia a dia. Se você abre o aplicativo de investimento com ansiedade, se evita olhar em momentos de queda ou se sente a necessidade constante de recuperar o que perdeu, algo está errado. Investimento saudável não gera angústia contínua. A partir de uma certa fase da vida, investir bem é, acima de tudo, preservar a capacidade de viver com serenidade. Outro erro comum é confundir experiência com imunidade ao risco. Muitas pessoas pensam, já passei por isso, já passei por várias crises, sei como isso funciona. De fato, a experiência ajuda, mas ela não anula o impacto de uma perda grande quando o tempo de recuperação é curto. Uma queda de 40% aos 30 anos pode ser apenas um atraso no plano. A mesma queda aos 60 pode comprometer projetos, renda futura e até a independência financeira. O mercado não se importa com a sua idade, mas as consequências se tornam muito mais severas conforme o tempo passa. Parar de correr riscos excessivos não significa virar conservador por medo, mas por inteligência estratégica. Significa reconhecer que em determinado momento o foco deixa de ser quanto posso ganhar e passa a ser quanto não posso perder. Essa inversão de lógica é difícil porque vai contra tudo o que foi vendido como sucesso financeiro ao longo da vida. Mas é exatamente ela que separa quem constrói um patrimônio duradouro de quem vive refém de ciclos de mercado. Existe também um fator emocional poderoso envolvido, o ego. Admitir que chegou a hora de reduzir riscos pode soar internamente como admitir envelhecimento ou limitação. E por isso muitos resistem e continuam alocados em ativos extremamente voláteis. Não porque precisam, mas porque querem provar algo para si mesmo ou para os outros. Só que o mercado não recompensa a vaidade. Ele cobra caro por decisões desalinhadas com a realidade. Um dos maiores mitos é acreditar que reduzir risco significa reduzir renda. Na prática, para quem já construiu patrimônio, o cenário, o contrário, costuma ser verdadeiro. Estratégias mais previsíveis
bem estruturadas podem gerar fluxo de renda constante e reduzir drasticamente a probabilidade de erros emocionais. O investidor maduro não precisa vencer o mercado, ele precisa se proteger dele. O verdadeiro clímax dessa reflexão acontece quando você entende que riscos não está apenas nos ativos, mas nas decisões tomadas sob o estresse. Quanto mais volátil a carteira, maior chance de decisões ruins nos piores momentos. E decisões ruins nessa fase da vida não têm tempo suficiente para serem corrigidas. O risco é real. Não é a oscilação diária, mas a quebra de um plano de vida inteiro por uma sequência de escolhas mal calibradas. Chega um momento em que correr menos risco não é sinal de fraqueza não, mas de sabedoria. Quando você entende que patrimônio não serve para alimentar gráficos, mas para sustentar escolhas, proteger a família, garantir liberdade, principalmente preservar a sua paz. Se o investimento não contribui para isso, ele precisa ser questionado, independentemente do potencial de retorno. Agora eu quero saber de você. Em que fase você sente que está hoje? Ainda buscando crescimento a qualquer custo ou já priorizando tranquilidade e previsibilidade? Deixe seu comentário, porque essa reflexão pode ajudar muita gente que ainda está presa a estratégias que já não fazem mais sentido. Se esse conteúdo trouxe clareza para você, curta o vídeo, se inscreva no canal e acompanhe os próximos conteúdos. Aqui o foco não é prometer ganhos rápidos, mas ajudar você a tomar decisões financeiras mais conscientes, alinhadas com a sua fase da vida e com o que realmente importa. Te vejo no próximo vídeo.